Fala galera, beleza? Bom, dando continuidade às nossas entrevistas aqui no canal do Vamos Pro Jogo, hoje a gente vai conversar com um ex-jogador de futebol. Isso mesmo, quando atuava, ele defendeu aí as equipes da Francana e também do Taubaté, o meu eterno rival, não é mesmo? Enfim, ele decidiu pendurar as chuteiras em 2014, depois de 2 lesões de ligamento cruzado no mesmo joelho. No mesmo ano, ele acabou fazendo um curso de treinador da CBF, quando então recebeu o convite para ser auxiliar técnico do treinador Júlio Sérgio. Atualmente, ele está treinando uma equipe que se chama United Soccer Club. Léo Santin, muito obrigado por conversar com a gente. Eu sei que você está nos Estados Unidos e queria começar essa conversa sabendo se você resolveu passar essa quarentena aí, se não deu tempo de voltar para o Brasil e também saber como que está a situação na cidade onde você está. Primeiro, boa noite, Carol, boa noite, Samuel, boa noite, Vinícius, obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer a gente estar falando do que a gente mais gosta, do que a gente vive, né, que é o futebol. Na verdade, eu fui contratado aqui para o clube, né, em dezembro, que saiu meu visto, e aí eu vim para cá logo meio de janeiro, e quando eu vim já começamos o planejamento, a temporada ia começar mais ou menos no final de fevereiro, e aí a gente já começou o planejamento, começou tudo, a gente chegou até dar 2 semanas de treino, e aí eles fecharam a quarentena, né, e fizeram a gente parar as atividades do clube, até por um motivo de seguro, na verdade, né? Porque se algum atleta se machuca, o seguro já não ia mais cobrir, e a federação emitiu esse comunicado e a gente parou, mas ainda estava livre, a gente, no meio de março, ainda a gente podia circular normal, nas ruas e tudo. E sábado passado, o governador aqui do estado emitiu uma ordem para ficar em casa, né, o lockdown, e aí a gente agora só pode sair assim para ir mercado, farmácia, essas coisas, e para fazer atividade física desde que seja sozinho, respeitando a distância social. Isso aqui no estado do Alabama, que é o estado que eu tô, tem por volta de uns 300, 400 casos, mas no nosso condado, né, que a gente chama, que é entre uma cidade e outra, uma área que eles delimitam, a gente só teve uma morte. Então é mais uma precaução do governador, que está seguindo o presidente, está seguindo as outras instituições, né, Instituição Mundial de Saúde e tudo. Então aí tá meio assim, mas a gente, tô até com a janela aberta aqui, tô vendo bastante movimento na rua, claro, o trânsito diminuiu, mercado tá uma loucura, se você for em qualquer mercado, você já não acha tantas coisas igual você achava, mas tirando isso, acho que não está muito diferente do que está em São Paulo, do que está aí no Brasil. Bom, Léo, eu queria saber como é que surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Porque relativamente um mercado novo, né? Vamos pensar assim, com tudo que se mostrou nos últimos anos, cresceu muito nos últimos anos. Já vem de um tempo, mas sempre veio engateando, agora parece que está dando um boom, com novos jogadores de nome, já alguns em fim de carreira indo para aí. Como é que surgiu essa oportunidade e como está sendo, né, esse pouco tempo que você tá aí? Samuel, na verdade, essa oportunidade surgiu, eu estava no Taubaté, e aí vai, não vai, você fica meio aquela indecisão, né, de subir no profissional, e você não tem muitas oportunidades, e aí um amigo meu falou, Léo, cara, tem um treinador em inglês que está começando um time lá no estado do Wyoming, que é bem em cima aqui nos Estados Unidos, é muito frio, e, cara, você não quer mandar um vídeo para ele, um DVD para ele? E aí eu mandei, ele gostou, aí fiz os trâmites, tudo, só que eu não falava uma palavra de inglês. Então, aí vim jogar, né? Joguei de 2010 até 2011 nesse time, meio de 2011, e aí um treinador brasileiro, que era o Clóvis Simas, que até jogou na seleção de salão, foi campeão do mundo, não me engano, em 96 ou 97, que o Clóvis foi campeão do mundo. Ele me viu jogando, ele precisava de um lateral, com as características de jogo que ele gostava, que apoiasse mais, e aí ele fez o convite para mudar e vir para o estado do Tennessee.
é um pouquinho mais, é no sul, mas é um pouquinho mais, menos frio, né? E aí fiz, mas nesse meio tempo eu cursava a faculdade de gerenciamento esportivo. E aí eu fui, transferi a faculdade para cá, e aí me formei também nesse meio tempo. E quando eu me formei, voltei para o Brasil, trabalhei um pouco aí no Brasil, mas logo já recebi um convite também para voltar para ser auxiliar aqui também. Então, eu fiquei meio nessas indas e vindas, mas a oportunidade que começou, você falou uma coisa boa do mercado, em 2010, a Liga dos Estados Unidos era um pouquinho diferente do que é hoje. Hoje eles já têm uma visão diferente, já tem uma visão de trazer jogadores novos, especialmente na América do Sul. Buscaram o Antônio Carlos, Júnior Urso veio para cá, também no Orlando, que são jogadores que estão num top de carreira. Pete Martinez, que se não me engano está no Atlanta, que foi da América do Sul também, bastante venezuelano, mas eles mudaram um pouco como eles veem o mercado, né? Antigamente eles traziam mais aquele jogador final de carreira, Kaká, Pirlo, Rooney, Ibrahimovic, e agora eles trazem mais jogadores jovens, até porque a moeda está muito forte, né? Então eles vão aí, buscam os jovens e tentam aqui mudar um conceito da liga que está pouco a pouco se revolucionando. Como a categoria de base aqui ainda está engatinhando, esses jogadores jovens vindo com 17, 18 anos, que é a idade que eu vim, que fazem o futebol desenvolver um pouquinho mais para eles. Ô, Léo, existe assim um respeito a mais, um carinho a mais, não sei, por ser brasileiro? A gente ainda tem esse respeito fora do país que a gente via que existia muito antigamente? Nossa, Carol, tem demais. Eu sou, assim, tem muitos que falam que o povo americano é frio, o povo americano trata as pessoas com uma certa distância. Eu só tenho elogios a fazer. Eu nunca passei uma situação, e olha que eu cheguei aqui sem falar inglês, né, que é uma situação um pouquinho mais, nunca passei uma situação desconfortável por ser estrangeiro. Eles tratam o brasileiro em especial com um respeito, assim, tremendo, gigantesco, por você ser brasileiro, por você trabalhar com futebol e por você já ter um pouquinho uma história legal no futebol, então isso também influencia bastante. Eles têm essa visão e, assim, eu só tenho elogios a fazer para eles, né, por tudo que eles fizeram para mim e fazem até hoje. Assim, a comunidade aqui, o pessoal, quando fica sabendo que a gente é brasileiro, vem, pede para conversar, pergunta como é que é o Brasil, como que o futebol é no Brasil, então tem esse carinho ainda. A gente não vem tendo resultados tão bons assim na maneira da seleção, né, o que querendo ou não é o carro-chefe da gente fora do Brasil, mas tirando isso, o tratamento tem sido 100%. Perfeito. Ô, Léo, mais uma pergunta. Quando você decidiu ser técnico, você falou aí que tirou as licenças da CBF e tudo, e você fez alguns estágios, eu vi que passou pelo Barcelona. Como foi essa experiência? Eu vi que foi entre 2014 e 2015, pelo time principal, tava o Luiz Henrique na época de técnico. Era o Luiz Henrique o treinador, O Luiz Henrique era o trio MSN, né? Messi, Neymar e Suárez. Foi assim, foi graças a eu, né, jogar. Eu conheci em 2014, nos últimos 3 meses meu de contrato aqui, veio um espanhol com 17 anos, e ele chegou e a gente, né, no treinamento, ele se identificava com a rapaziada brasileira, né, ficava mais com a gente, vinha direto do nosso apartamento. Então, e aí eu conversando com ele, ele falou: ô, Léo, cara, você tá pensando em ser treinador, você tá pensando em parar de jogar, meu pai é treinador do Barcelona B. Você não quer ficar 1 mês e pouco lá com ele fazendo estágio? Isso ele falou no final de 2014. Falei: Nil, cara, não vou deixar essa oportunidade de passar. Assim que der, eu tiver um espacinho, eu vou sim. E aí, foi no final de abril, eu fui para lá, fiquei 1 mês e 1 semana quase com eles lá. Aí o Barcelona chegou na final da Champions League, foi disputar a final. Eu tinha um convite para ir na final, mas minha passagem eu não consegui trocar e eu acabei voltando. Mas o Barcelona, assim, foi uma experiência tremenda, porque eles não gostavam que eu ficasse
só no futebol. Eles falavam para mim assim, não, Léo, hoje você vai ver o salão, você vai ver como é que é o futebol de salão, você vai ver como é que é o basquete, você vai ver como é que a gente faz com a categoria de base toda, você vai conhecer La Masia, vai entrar, e aí entre um treino e outro, você vai conhecendo a estrutura deles, você vai vendo, claro, por que eles são tão grandes. Não se tem tanto uma abertura assim igual tem aqui no Brasil, um pouco mais fechado, são pessoas um pouquinho mais fechadas, mas eles também acabam abrindo bastante. Eu participava das reuniões, especialmente do Rordi, que era o treinador do Barça B, reunião de preparação física, reunião de scout, reunião metodológica, tudo isso para aprender, né? E até tinha uma história engraçada, porque o Munir é o Haddad, né? Que hoje, eu não sei nem onde está o Munir, mas o Munir ele descia para jogar no B e ele subia para jogar com o Luiz Henrique. E ele subia e ficava no banco. O Luiz Henrique não estava usando ele muito. E o Rordi estava precisando de um atacante um pouco mais de lado de campo, um Munir de velocidade. E ele brigava com o Luiz Henrique direto, porque ele falava, Luiz Henrique, você tem que deixa ele descer, porque eu preciso dele aqui. Se você não vai usar ele no profissional, ele precisa jogar, né? E essa turma aí tem uma turma boa que tava lá e saiu. Tem o Adama Traoré, que é do Wolverhampton, da Premier League. Tem o Samper. Tem um Bicho, que é um meia, acho que tá na China. Era um meia habilidosíssimo. Então tem... Barcelona revela. Eu conheci o Halilovic, o croata, né? O Halilovic, acho que ele é croata, Então ficou... Mas foi uma experiência, assim, que só me fez crescer. Hoje, eu não posso falar que eu sou muito baseado na metodologia do Barcelona, mas eu tenho bastante deles comigo. Certo, Léo. Você é brasileiro, né? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Ah, beleza. Então eu vou voltar à pergunta. Você tem uma curiosidade de você ser brasileiro, mas está fora do Brasil, né? Uhum. E ter passado aí, como você acabou de falar aí da sua experiência no Barcelona. E aqui no Brasil, obviamente, você deve ter acompanhado que há uma discussão muito forte, né, de técnicos estrangeiros versus técnicos brasileiros. Uhum. Né? Muita gente fica nessa discussão, o técnico brasileiro está ultrapassado, ainda mais depois das campanhas boas que o Jorge Jesus fez com o Flamengo. Uhum. Na temporada passada, de 2019. Como que você vê essa situação? Realmente os técnicos brasileiros estão muito atrás dos estrangeiros? O que você vê fora do país realmente é muito moderno em relação ao que temos aqui no Brasil? Primeiro, eu seria um hipócrita se eu criticasse um estrangeiro no Brasil e eu tô fora do país. Então, tenho espaço para todo mundo, em todo lugar do mundo. Essa discussão, eu acho que, assim, as pessoas tendem sempre a pegar o time que está ganhando e usar ele como exemplo. Eu acho isso legal, porque baseia muita coisa nisso. A Alemanha foi em 2014, a gente tirou muitas lições de 2014 para cá, mas com respeito aos profissionais, eu não posso deixar de elogiar um Luiz Felipe Scolari, eu não posso deixar de elogiar um Vanderlei Luxemburgo, eu não posso deixar de elogiar um Joel Santana, que por mais que muita gente tende a fazer uma chacota com ele, é um profissional assim. Eu tenho um amigo que trabalhou com ele, foi jogador dele, só tem elogios a falar dele, fala que ele é uma pessoa incrível. Então, a gente tem o nosso método de trabalho. Eu sou adepto à tecnologia, sou adepto a coisas novas, só que assim, eu tenho aprendido e tenho visto isso. Algumas coisas que funcionam na Europa, que funcionam em mercados diferentes, não necessariamente elas vão funcionar no Brasil. A gente precisava, assim, de um chacoalhão, e isso veio em 2014. Eu acho que desde 2014, todos os profissionais brasileiros que eu tenho tido contato dentro da CBF, dentro dos clubes, especialmente no interior de São Paulo, são profissionais que estão buscando uma atualização, estão buscando fazer os cursos, estão buscando se... Na verdade, só tem a chancela, né? Porque o conhecimento básico eles já tinham, então é uma coisa um pouco mais... uma maquiagem que as pessoas às vezes colocam, que você tem que ter
pô, tem que ter experiência fora para fazer um treinamento intenso e qualidade aqui. Não, eu assisti um treinamento do Marcelo Oliveira em 2000 quando ele estava no Palmeiras, acho, não lembro, quando o Gabriel... 2015. 2015, que o Gabriel Jesus estava surgindo. Eu assisti um treinamento dele, um treinamento bem moderno, muito similar ao que eles faziam no Barcelona também, e eu creio que ele também não tem essa pompa toda, não tem essa todo mundo elogiando ele tanto. Jesus, é óbvio, é um excelente treinador, só que ele pegou uma equipe com característica europeia, adaptou os estilos dele e tem dado certo. Eu não posso falar que o Mano Menezes não é capacitado, que o Mano Menezes está para trás, um Renato Gaúcho e tantos outros aí. O Zagallo revolucionou o futebol 2 vezes e as pessoas se esquecem disso. Eu acho que a gente só vai ser profissional melhor e um povo melhor quando a gente começar a valorizar também o passado e saber entender de onde a gente veio para saber para onde a gente quer ir. A gente perdeu um pouquinho essa identidade do futebol brasileiro. Ô, Léo, você comentou aí sobre a sua passagem aí para conhecer um pouquinho do futebol espanhol, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa diferença cultural dentro de campo, do Brasil, Estados Unidos e da Espanha. É uma diferença muito grande? É grande. O jogador mais frio, né? O europeu é mais frio. O brasileiro ele já sente mais o jogo, ele já demonstra mais as emoções. O americano ele ainda está se descobrindo, ele não sabe na onde que ele está, se ele vai seguir o latino, que é o mexicano, que é o América Central, que é o da América do Sul, ou se ele vai seguir um estilo europeu. A maioria das comissões técnicas aqui nos Estados Unidos é formada por europeus, tem muito pouco sul-americano, agora tem um argentino trabalhando no São José Earthquakes e tem um uruguaio que é o técnico do Miami FC também. Mas tirando isso, são poucos brasileiros, argentinos que você vê trabalhando. Então, a diferença cultural é basicamente como eles enxergam o jogo. Falando com um europeu, ele já não gosta tanto de um treinador que fica cantando o jogo. Ele já é mais um treinador para intervenções pontuais. O americano, como ele ainda está se descobrindo, então ele é mais aquele treinador que precisa de você ditar tudo, né? Como você está com o PlayStation na mão, toca direita, esquerda, volta para o meio. Então essa é basicamente a diferença. No Brasil, eu fiquei muito pouco em categoria de base no Brasil, minhas experiências são quase sempre em equipes profissionais, mas o pouco que eu vi da base no Brasil, ela está tentando mudar a cultura dela para uma cultura europeia, mas o treinador também não quer abdicar do resultado, porque ele também não pode. Se ele tomar três jogos que ele perde, ele está fora, e na base é assim também. Então, a diferença cultural basicamente é essa, é o modo de você enxergar, não só o jogo, a vida também. Acho que eles carregam bastante características da sociedade para o esporte, então uma cultura fria, eles são um pouco mais frios, mais calculistas, enquanto o sul-americano em si tem mais paixão, tem mais vibração e carrega isso para dentro de campo. Ô, Léo, eu vou fazer mais uma perguntinha aí, acho que vai cair de novo no Barcelona, na experiência que você teve lá, mas com outras experiências também de todos os times que você passou, né? Porque a gente fala muito de resultado, citamos aí o Jesus que trouxe metodologia diferente, tudo isso, e você falou que temos que respeitar os técnicos brasileiros, fizeram história, realmente fizeram história, Felipão e companhia, e Luxemburgo e tudo isso aí. O futebol, lógico, tem a importância da parte tática, mas e a parte de ganhar o grupo, a parte psicológica, isso ela tem uma importância maior dentro do grupo, você que é treinador e tá ali todo dia, ou não, é a parte tática mesmo que resolve? Porque eu tenho a ideia que a parte tática é importante, mas a mais importante é o convívio, é o grupo e acreditar no trabalho. Minha opinião, e pelo que eu tenho visto, eu concordo com você. Eu acho que você ter um grupo, você ter os jogadores próximos, você poder trocar uma ideia, você poder conversar com os jogadores de uma forma aberta, sempre respeitando, claro, a hierarquia, porque quem vai tomar a decisão final é o treinador, mas isso faz a diferença. Porque acho que as pessoas tendem a supervalorizar um pouquinho o papel que o treinador tem dentro de campo. Treinador
treinador, dificilmente ele vai ganhar um jogo, mas ele pode perder. Então, quando entra para dentro do campo, a tática, a informação, ela faz sim a diferença, só que quem resolve são os jogadores. Quem faz acontecer são os jogadores. Mas fora do campo, você deixando o ambiente de uma forma que os jogadores tenham prazer de estar lá, tenham um prazer no que você está passando para eles, aprendam e se sintam bem, quando isso vai para dentro de campo, pode ter certeza que as coisas vão fluir. E a gente tem, as experiências que eu tive, assim, tem jogador até hoje que me manda mensagem, inclusive ontem a gente estava no grupo, o grupo da resenha dos jogadores, que a gente fica conversando, e isso é o melhor de tudo, é você saber que além do futebol, você tem também caras que estão ali te respeitando, mas vão sim honrar, fazer tudo que você pediu para eles dentro do campo pelo ambiente. O treinador é mais um psicólogo. Eu ponho dessa forma. Só interrompendo o Vinícius rapidinho, a última vez que eu falei isso, que o treinador é um psicólogo, um presidente de um time aí falou que então tinha que fazer curso de psicologia. Mas é bem por isso aí, porque os jogadores, eles têm cada um uma mentalidade, cada um uma forma, cada um cresceu de um jeito, cada um vem de uma categoria de base diferente, você tem que unir eles de uma forma que eles comprem a ideia e façam bem feito. Certo, Léo. Léo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são referência no mundo para o basquete. Futebol americano praticamente só se pratica aí, né? Profissionalmente só aí mesmo. Uhum. Beisebol, enfim, vários esportes. Os Estados Unidos são referência no mundo. O futebol, a gente teve algumas tentativas lá atrás, com o Pelé, por exemplo, indo para o Cosmos, e outros grandes jogadores indo para o Cosmos. Agora, recentemente, também a Liga de Futebol norte-americana levou alguns craques, já alguns em carreira com Kaká e tal. Mas nunca chega aos pés da Europa, né, dos clubes europeus. É lógico que os clubes europeus são mais antigos também, né? Se você pega o Barcelona, que ele estava citando aí, é do século retrasado, por exemplo. Mas você acha que, em algum momento, os Estados Unidos também serão referência no futebol? Não acho. Não acho porque, assim, eles têm... A estrutura aqui do futebol você não acha em nenhum lugar aí no Brasil. Eu tive dentro do São Paulo e eu vi a estrutura do São Paulo comparada a um time aqui de terceira divisão, se você for imaginar. Só que falta a eles uma identidade. Eles ainda não têm essa identidade. Eles não sabem muito bem o que eles são. Então, o cara que torce para um time... Quando eu cresci, eu torcia para o meu time. Eu tinha meu time, eu gostava, eu ia no estádio, meu pai me levava no estádio. Várias vezes. Antigamente, todos os clássicos eram no Morumbi, né? Antigamente, eu ia no Morumbi para assistir São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Claro, tinha meu time, mas eu parava para assistir o Santos do Robinho, do Júlio, que eu trabalhei, do Elano. Então, a gente tem isso, o americano não tem. Então, ele torce para time europeu. Ele assiste a Premier League de domingo de manhã, ele assiste a Liga Espanhola, ele assiste a Champions League, mas ele não tem paixão. Ele não tem paixão nem pela seleção dele. E o americano é um povo patriótico. Joga Estados Unidos contra qualquer um, ele vai torcer para os Estados Unidos, mas ele não tem essa paixão. Eu diria até que a MLS, as ligas americanas, elas estão atrás da Liga Mexicana. Em organização, em matéria de jogador, em matéria de talento, em matéria de revelação de jogador, a categoria de base mexicana é forte. Então isso faz com que o americano ele tenha esse interesse no futebol até aos seus 12, 13 anos aí, aí depois as crianças se dispersam e vão fazer outros esportes. Os que continuam, como não tem uma categoria de base muito bem definida,
as estruturas ainda de base não são bem definidas, eles se perdem um pouquinho. Os que ainda chegam, eles jogam, o salário não é tão alto, só 6 jogadores, só 3 jogadores têm um salário assim acima da média. Então, falta a eles ainda essa identidade. Eles não têm qual que é a escola de futebol americana? Você não sabe. Eles gostam de jogar com jogo apoiado, jogo de passe, ou é um jogo mais direto. Eu sei que o jogo aqui é bastante físico, né? Até tem um amigo meu espanhol, um filho do técnico do Barcelona. Ele brinca, ele fala que aqui ele joga, ele joga no Tormenta, né? Aqui da liga também profissional. E ele brinca, ele fala que aqui se joga um jogo muito parecido com futebol. As mesmas regras, mesma coisa, mas não é futebol. Então, é mais ou menos assim que o americano é. Falta identidade, falta um pouquinho de aprofundamento para eles no esporte ainda. E eu acho que isso não vai vir porque eles não têm muito interesse em chegar nesse nível. Léo, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria deixar aqui uma última pergunta para você a respeito do seu time e da liga. Tem alguma previsão? Você disse que não começou, né? Você deu 2 semanas de treino, mas o campeonato não chegou a começar. Tem alguma previsão para começar? E eu queria também que você falasse, se eu não estou enganada, você está passando alguns treinos para o elenco pelas redes sociais. Se eu estiver certa, eu queria também que você falasse um pouquinho disso. Vou começar pelo fim, né, dos treinos. A gente teve a ideia de, como é categoria de base, então a gente vai desde o sub-6 até o sub-20, a gente teve a ideia de manter os jogadores de alguma forma ativa, de certa forma também não perder o contato com o esporte, porque a gente sabe que aqui você pode perder sua atenção muito fácil, né? Então eles recebem vídeos que a gente grava, mais vídeos de técnica individual, alguns vídeos de alguma coisinha de controle de bola, como fazer um drible ou outro, mas é mais para manter eles engajados no esporte, porque, como eu te disse, aqui é muito fácil, você pode perder a atenção deles rápido. Com relação à liga, foi enviado um documento da federação que até dia 15 não poderia ser feito nada. Mas como o presidente estendeu isso até o dia 30, eu acho que a federação, semana que vem, deve enviar alguma coisa também estendendo até o dia 30. Nosso planejamento era finalizar a primeira parte da temporada no final de maio e logo em seguida já fazer as avaliações de quem ia manter, as equipes que a gente ia ter, para começar a temporada no final de julho. No final de julho a gente começa a próxima temporada. Não sei como isso vai ser feito, a federação não deu diretrizes ainda. Está um pouco meio perdido, acho que como está também a Federação Paulista aí no Brasil e as demais federações. Então a gente está perdido. Eu saio, gravo o vídeo no campo lá nosso, volto, edito, né, e mando para eles e aí a gente recebe vídeo de alguns que tem feito, mas a maioria eu tenho certeza que está no iPad, está no videogame, está fazendo outra coisa. Perfeito. Léo, eu queria muito mais uma vez te agradecer. Pena que o nosso tempo acabou, porque está um papo muito legal, muito bom. Já vou aqui falar em meu nome, em nome dos meninos. Quando estiver no Brasil, já está feito convite para você visitar a gente nos estúdios da rádio. A gente vai ficar te esperando. Enfim, obrigado. Boa sorte para você aí nessa caminhada. Tomara que tudo isso acabe logo, que você possa poder voltar e exercer rapidamente a sua profissão. E sucesso aí para você. Eu peguei até o agradecimento, mas obrigado pelo convite. Vocês, assim, foi um papo muito legal, enriquecedor, perguntas de alto nível. E quando eu estiver aí no Brasil, com certeza será um prazer. Eu acho que a minha programação era estar aí em dezembro, não sei como é que vai ser agora, mas com certeza será um prazer e estou à disposição. Quando precisarem de novo, estou aqui. Perfeito. Obrigada, Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento, tamo junto. Até a próxima. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo, valeu. 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 Obrigado.
Valeu, gente. Obrigado aí. Pessoal, eu esqueci. Bom, se você gostou da entrevista, dá um joinha, começa a seguir o Vamos Pro Jogo aqui no YouTube, que toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui. Fechado? Até a próxima!